Mas pra gente gerar esse encantamento, eu acredito fielmente que sem um propósito conectado, você não vai levar. Você não vai conseguir. Quando você falou assim pra mim, Má, o pessoal tá perdendo brilho. Eu vejo pessoas perdendo brilho porque elas estão olhando pra outro lugar. Elas estão desviando o foco delas, elas estão desviando o propósito delas. Eu tenho uma frase que eu sempre trago, que é: quando você desvia o seu foco, você desvia o seu destino. Hoje vamos receber Marcela Esteves, fundadora da ME Company, criadora do modelo de negócio encantador. Ela é mentora de milhares de mulheres em mais de 60 países, com múltiplos faturamento de 7 dígitos. Marcela é referência em branding pessoal, encantamento e estruturação de negócios digitais. Seja muito bem-vinda. Quando a gente fala de casal, se um tá fora da linha, infelizmente o outro também não vai prosperar. Então os dois têm que estar na mesma linha pra prosperar. E isso a gente traz para um negócio também. O negócio ele tem que estar andando todos no mesmo trilho. Para que o seu sistema fique encantador para o seu cliente, para que você entenda que não é só sobre fazer um bom atendimento, não é só sobre você fazer o básico. É muito além disso, é realmente toda uma jornada do cliente, toda uma estrutura empresarial. Você tá fazendo o quê? Você tá forjando cada detalhe, você tá lapidando cada ponto, assim como você se lapida quando você tem essa entrada do Espírito Santo em você e você começa a ir para um caminho onde você tem mais valor. Tanto você como pessoa, quanto cristão, quanto filho dele, né, que a gente tá aqui justamente para representá-lo, e também como empresa. Por isso que uma coisa puxa para outra. Quanto mais você se conecta, mais você começa a prosperar, mas vai passar pela brasa. Antes de começar esse episódio, rapidinho eu quero deixar um recado pra você. Você está inscrito no nosso canal? Já verificou se tá inscrito? Por que eu tô te falando isso? Porque 70% das pessoas que estão assistindo o nosso canal não estão inscritos no canal. Então, ó, vai lá, dá uma verificada se você tá inscrito e já aproveita, se inscreve e ative o sininho, porque daí toda hora que a gente lançar um vídeo novo, vai chegar um conteúdo pra você. E também, não esquece de deixar o seu comentário, você não sabe o quanto que a gente gosta de responder o seu comentário e quanto importante isso é pro algoritmo do YouTube. Quanto mais inscritos, mais autoridade a gente ganha, mais convidados incríveis a gente consegue trazer pra você com conteúdos relevantes que vão mudar a sua vida. Então, vem com a gente que esse episódio tá incrível. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu chego a ficar com sorriso de orelha a orelha quando eu sigo alguém e esse alguém está na mesa do Acordo Podcast. Aquela seguidora, assim, raiz que gosta de acompanhar o trabalho, todo o posicionamento, cuidado com os posts. Aí você vê que a pessoa tá aqui. É sobre isso, gente. Persista nos seus sonhos, tá bom? Só que também vá atrás dele. Levanta da cama, porque você não vai realizar seus sonhos deitadinha lá, não. E não fica seguindo as pessoas na rua, não, viu? Não é isso que a gente quer dizer. Eu vou perseguir o meu sonho, porque na rua. Não é bem assim. Bom, se você chegou até a gente pela base da nossa convidada, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever nesse canal e dar aquele like maroto nesse episódio. Somente dessa forma a gente sabe que está sendo assertivo nos convidados que a gente traz aqui no Acordo. E eu garanto pra você que é a única dedada que não dói. Pode dar essa dedada sem medo, não vai cair o dedo, não vai tomar choque, mas o YouTube vai reconhecer o nosso conteúdo e vai entregar pra mais pessoas. E não só isso, deixa o seu comentário. Tá aqui, fala de onde você tá assistindo esse podcast, você veio pela base da nossa convidada, se você já acompanha o Acordo, deixa o seu comentário pra gente que a gente te responde. E o YouTube também hoje, né, que agora a gente descobriu nos últimos 60 dias, ele está forçando muito mais os comentários. Então, quanto mais comentário a gente tem, mais conteúdo, mais entrega do nosso conteúdo o YouTube tá fazendo. Então, só dar aquele like não basta. Você deixa o tem comentário que comentar. também. Não quer comentar, tá com preguiça? Manda só um coloca emoji. um emoji, Manda tá um tudo emoji. certo lá, tá bom? Pede pro amiguinho comentar, compartilha que dá certo. É isso, meu bem? Bom, já fizemos nosso momento Momentinho pedinte. Tá pedinte. tudo certo, eu vou pra apresentação da nossa convidada. E quem está Se aqui hoje com a estaria gente, com meu amor? fogos aqui. Quer que eu faça sonoplastia? Faz o Depois efeito na da edição. Ô, editor, Faz os fogos. Bom, hoje vamos receber Marcela Esteves, fundadora da ME Company, criadora do modelo de negócio encantador.
Ela é mentora de milhares de mulheres em mais de 60 países, com múltiplos faturamento de 7 dígitos. Marcela é referência em branding pessoal, encantamento e estruturação de negócios digitais. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada! Eu já estou encantada em estar aqui com vocês. E olha, os fogos, você já me pegou. Eu amo sonoplastia, efeitos sonoros. Aí, ó. Tô animadíssima. Obrigada pelo convite. Pra mim é um prazer enorme estar aqui no Acordo, fazendo parte dessa história, pra gente poder levar muita conversa A adiante. gente que agradece. Eu fico feliz e já quero colocar já o pessoal para estar atento aí no nosso episódio de hoje. Todo mundo vende, todo mundo atende alguém, mas nem todo mundo encanta. Como é que as pessoas têm que se dar conta o que é o encantamento e como ela pode mudar esse jogo hoje no negócio dela? Uau, gostei, hein? Vamos começar? Bora! Você que está em casa, pegou seu papel e caneta? Não sei se eles sabem, mas aqui a gente vai trazer profundidade sobre encantamento. Adorei porque, na prática, hoje em dia as pessoas elas estão a todo vapor, mas poucas estão realmente prestando atenção ao que importa. Apesar da gente estar hoje num mundo de tanta tecnologia, inteligência artificial, isso e aquilo, né? O que realmente perdura no tempo? As relações. A memória que a gente cria. Então, quando a gente está falando de uma empresa que vai fazer o encantamento acontecer, ela está olhando para isso. Como que eu vou além de tudo e eu realmente crio uma marca no meu cliente? Eu brinco que é você conquistar a mente, o coração e o bolso. Então, quando a gente olha para isso, aquela empresa que entende que ela não está ali só para vender, mas ela está ali para ter longo prazo. Ela está ali para permanecer com aquele cliente e criar não só um propósito de onde eu vou dar, mas sim ter um legado. Aí ela vai olhar muito mais para como que eu desenvolvo um relacionamento com ele. Como que eu conquisto ele do começo ao meio e a gente não termina aquela relação, mas sim a gente fideliza. A gente faz com que aquilo dure mais e mais. Então, o encantamento para nós hoje, quando você falou, né, do modelo de negócio, ele é justamente isso. Ele não vai só sobre como é que eu posso me surpreender ou diferenciar, não. É sobre sistematizar esse relacionamento de empresa para o cliente e você ser a referência para ele. Faz sentido? Faz todo sentido. Na verdade, a gente veio de uma leva que a pandemia, ela trouxe uma inovação na parte de cuidado com o outro, na questão de embalagem, de um recadinho personalizado nas entregas do ramo de alimentação. Só que algumas empresas pararam nisso, né? Parece que elas pararam no tempo lá de 2020, 2021 e continuam achando que um encantamento é apenas escrever um "que bom que você comprou comigo", Pois é. um beijinho. E às vezes nem tem isso, né? Quando tem. Então, eu quero que depois, se você puder entrar em alguns casos, pra gente entrar em sugestões mesmo para as pessoas, para despertar essa atenção. E, obviamente, se ela quiser se aprofundar mais, ela vai chegar lá no seu perfil e vai fazer parte aí de todo a gama de produtos que você tem para oferecer, né? Pra mim, o encantamento, ele tem que ser... se a gente falar de um relacionamento, ele tem que ser diário. Né? Sim. Você acaba se encantando pela pessoa que você escolheu para sua vida todos os dias. Então, eu acho que isso em tudo na vida. Você tem que se encantar pelas coisas. Quando você vê uma beleza de um filme, quando você vê uma beleza de uma própria publicidade, às vezes a gente fala, caramba, olha como isso ficou. Então, eu acho que o encantamento, as pessoas perderam um pouco isso, esse brilho. E aí, me permite, vamos adentrar num detalhe? Vai. Eu ouso dizer que, se você compreende que encantamento, ele é diário, ele precisa transbordar, não sei se vocês concordam comigo, mas a minha reflexão é, tudo nasce na gente. Portanto, para a gente realmente encantar o cliente, e não só o cliente, mas muitas vezes um cliente começa sendo a nossa própria equipe, né? Os primeiros stakeholders são os nossos clientes internos. Mas para a gente gerar esse encantamento, eu acredito fielmente que sem um propósito conectado, você não vai levar. Você não vai conseguir. Sabe por que as pessoas perderam o brilho? Quando você falou assim para mim, Má, o pessoal tá perdendo o brilho. Eu vejo pessoas perdendo o brilho porque elas estão olhando para outro lugar. Elas estão desviando o foco delas, elas estão desviando o propósito delas. Eu tenho uma frase que eu sempre trago, que é: quando você desvia o seu foco, você desvia o seu destino. Você jamais vai conseguir encantar a pessoa que está diante de você, seja ele um cliente, seja ele um contratado, enfim, quando você está desconectado de si. Então, na verdade, ao invés de a gente só olhar para estratégias de vendas, marketing, brand, que isso tudo a gente vai adentrar aqui hoje também, eu tô super dentro, mas tudo começa no nosso propósito. O que de fato você tá aqui para fazer? Pelo que você veio servir, sabe? Eu venho numa jornada ainda mais conectada recentemente cristã e tudo mais, e eu posso dizer que
eu estou na minha melhor fase de encantadora, sabe? Justamente porque eu estou muito conectada com o meu propósito. Então, se você se perde disso, você não vai ter capacidade de gerenciar uma boa estratégia de vendas, porque aquilo vai começar a ficar sem brilho, vai começar a ficar raso em algum momento. Você vai ver que você está num piloto automático, e quantos de nós estamos num piloto automático, não é verdade? A gente começa a entrar num piloto automático tão frenético que quando você vai ver, desviei. E aí você desviou o seu foco, você está desviando para onde você vai. E quando eu falo de foco, não estou dizendo só sobre a nossa produtividade, eu estou dizendo sobre onde você deposita a sua energia. Bom, você me fez completamente sair do rumo da nossa conversa, porque você entrou num ponto que eu estava levantando ontem à noite, no jantar que a gente fez pós-gravação, que eu falei que eu quero beber mais dessa fonte, eu tô querendo aprofundar no meu lado espiritual, né? Tô pronta. E a gente falando e a pessoa ainda conhece o Thiago Brunet, que a gente gosta muito dele. E ela falando, não, então você vai por aqui, que legal que você tá querendo beber mais disso. Sim. Então, é um lado para as pessoas também pensarem, porque daí tem toda a conexão, né? Do pilar familiar, da parte de saúde, que a gente já cuida, mas do lado espiritual para fazer transbordar o brilho do que a gente faz, do que a gente gosta, que é o Acordo Podcast. Então, o que a gente preza hoje é por não ser apenas mais um podcast que você participou. É um podcast que, se você fosse elencar entre os 5 que você mais gostou, os inesquecíveis, os memoráveis, independente de ser de milhões ou não de inscritos, que você vira e fala assim, nossa, o Acordo... Sim. O Acordo tá no meu top 5 ali de infraestrutura e mostrar o amor, o apreço que a gente tem por isso. O encantamento do começo ao fim. Porque vocês já demonstraram, desde o primeiro momento que a gente conversou lá naquele evento, o quanto que vocês se dedicam a isso e é sobre propósito. Então, na verdade, eu acho que o mais legal das conexões, que vai muito além dos números, e aí a gente tá falando do nosso mercado digital, né? A gente tava até falando sobre isso aqui um pouquinho antes, é justamente você compreender o que aquela pessoa tá conectada, como é que tá a energia dela, e você repara como as coisas, elas se tornam tangíveis. O Acordo hoje, estar nessa estrutura como está, cada vez melhor, cada vez mais uma experiência que tem começo, meio e fim. Gente, eu vou contar, posso contar? Expose it. Cheguei aqui, fui surpreendida mais uma vez, porque a Tabata arrasou pra variar. E aí, estava eu aqui maravilhosa, de repente ela fala assim, então, você vai receber agora uma sessão de fotos, entende? Um retrato aqui com o Thiago, isso aqui. Eu falei, gente, mas que coisa mais maravilhosa. Ainda bem que eu vim com o meu melhor look, meu melhor blazer. E, na verdade, o que ela quer dizer com isso? A Tabata tá mostrando pra você, como pessoa, como cliente, que, na verdade, não é só sobre, vem aqui, vamos bater um papo gravando, acabou e tal. Não é uma coisa pequena, né? Rasa e... Não, passa batido. Não. Ela quer que você memorize essa experiência. Eu vim lá de Santos, acordei cedo, fiz questão, falei, não, vamos arrasar, esse dia vai ser muito gostoso. Fiz uma oração e saí de casa e falei que Deus me conduza, que Deus conduza todas as minhas palavras. E não é à toa que desde o começo ao fim, eu já tô super encantada aqui com eles. Já deu pra ver que é um casal que dificilmente vai ser um almoço curto, tá? Porque a gente tem muita troca. E, na verdade, tudo isso é porque você tá nesse momento também. Se você tá querendo beber mais, se você tá com essa sede, eu aposto que no seu dia a dia, aos pouquinhos, o Espírito Santo tá te trazendo pra isso, não é? É. Exato. E talvez tenha também um motivo pelo qual eu estou aqui. Eu falei pra Tabata, a gente nunca esteve tão próximo das pessoas cristãs e tão próximo das pessoas que a gente mais gostaria de conhecer. E tá muito, assim, explícito isso na nossa vida, o que tá acontecendo. Só que tudo foi a partir de uma decisão minha e da Tabata. Porque assim, a gente tem um podcast há 4 anos. Se você me perguntar se faz 4 anos que a gente se dedica só a isso, não. Sim. Quando a gente estava se dedicando o canal começou a crescer, a gente se desviou novamente. Desviou o seu foco. Exato. Aí você desviou o seu destino. E aí eu fui atrás eu fui atrás do dinheiro de novo, porque eu falei, o podcast não tem um bom faturamento, e eu fui atrás. O podcast para de tracionar novamente, a gente estacionou, estaciona de novo. E aí, no final do ano passado, eu tomei a decisão e falei, eu quero isso pra minha vida. O meu propósito é sentar numa mesa e conversar com pessoas. Aí a Tabata falou, mas a gente tem que fazer com isso se torne rentável. Eu falei, vai se tornar de alguma forma, Deus vai colocar pra gente o caminho que a gente precisa seguir. Tem sido os meses mais delicados. Sim, financeiramente porque são normal. delicados. Quando Exato. você passa por um momento que você tá se conectando mais, sabe o que acontece? Ele tá te forjando. Quando você tá prestes a acessar uma nova frequência, isso também tem a ver com encantamento. Vamos lá. Toda pedra preciosa, vou pegar aqui próprio ouro. Pra ele virar ouro, sabe quantas vezes ele passou pelo fogo? Muitas. Pra ele virar ouro, ele foi amassado, ele foi pisoteado,
Passou muitas e muitas vezes ali pela brasa. Várias vezes não ficou bom, não tava suficiente. Mas chegou um dado momento que virou ouro, né? E até hoje é ouro. Perdurou. É a mesma coisa quando Jesus tá moldando na gente. E quando a gente, como empresa, tá moldando o nosso sistema de encantamento. Para que o seu sistema fique encantador para o seu cliente, para que você entenda que não é só sobre fazer um bom atendimento, não é só sobre você fazer o básico. É muito além disso, é realmente toda uma jornada do cliente, toda uma estrutura empresarial. Você está fazendo o quê? Você está forjando cada detalhe, você está lapidando cada ponto, assim como você se lapida quando você tem essa entrada do Espírito Santo em você e você começa a ir para um caminho onde você tem mais valor. Tanto você como pessoa, quanto cristão, quanto filho dele, né? Que a gente está aqui justamente para representá-lo. E também como empresa. Por isso que uma coisa puxa para outra. Quanto mais você se conecta, mais você começa a prosperar. Mas vai passar pela brasa. Exato, e é o que eu falo pra Tabata, e muitas pessoas desistem no caminho, né? E não dão essa continuidade. E eu, com o acordo em si, fora todos esses propósitos que eu sempre tô falando, da questão de ajudar outros empresários, de ajudar outras pessoas que estão ali. Às vezes uma fala da Marcela, minha, da Tabata, ou um convidado pode mudar a vida da pessoa que tá ali. Um corte pode mudar a vida, né? Sim. E quando a gente recebe mensagens, né, no YouTube, no Instagram, de pessoas que assistiram algo e isso ajudou ela a tomar uma decisão, já é o nosso pagamento, já é gratificante. Só que eu e a Tabata, desde então, acho que a gente tá querendo criar uma experiência realmente. Eu não quero ser mais um podcast. E também não sou ganancioso de falar que eu quero ser o podcast. Não isso, eu quero ser o acordo. Isso. E o acordo, ele vai ter uma experiência diferente para as pessoas que estão vindo aqui. Eu quero que a Marcela saia daqui satisfeita, feliz pela experiência que ela teve e que a energia dela indique outras pessoas que venham aqui também e tenham a mesma experiência e saiam com a mesma... como eu posso falar? Saiam com a mesma visão que a Marcela teve. Tá? Que você falou do encantamento. Pô, isso aqui foi tudo cuidado, foi feito com carinho, com amor. A Tabata desenhou isso aqui inteiro. O cérebro e as mãozinhas aqui, né? Porque eu quis fazer tudo. Então, assim, a gente passou por jornadas difíceis pra chegar até aqui. E aí, quando a gente começa a se aproximar, que nem eu, fazem 2 anos que eu leio a Bíblia toda manhã. Ai, que demais. E difícil de entender, né? Sim. Mas assim, eu falei, eu não vou parar. Eu não vou parar. E Curiosidade, você tá lendo na ordem cronológica? Fui na cronológica. Ah, que demais, meu noivo também. Eu agora, tenho que aprender com ele, inclusive. Posso falar? Agora que ficou muito fácil, viu, Vitor? Porque agora eu entrei no Novo Testamento, agora tá fácil de entender, cara. Nossa, agora... Só que assim, eu passei tudo aquilo... que sem entender. E assim, aí eu leio a Bíblia de manhã, eu escuto o Café do Destino do Brunet toda manhã, daí às vezes você lembra, olha, isso aqui foi falado lá, não, isso aqui foi falado aqui. Só que é muito difícil. E aí eu vou dar o crédito a quem falou isso. Eu tava assistindo um podcast, aí o Douglas Viegas, né, que é aquele poderosíssimo ninja, não sei se você sabe quem é. Eu já reconheci. Ele falou que ele começou a ler tudo e aí... Não, Vegas. É Vegas, né? Começou a ler a Bíblia, tudo, e ele falou que uma pessoa falou pra ele, não, você tem que ler o Testamento e parar no Êxodo, alguma parte lá. E aí ele falou assim, e eu comecei a entender. Eu falei, caramba, é verdade. Quando eu cheguei nessa parte, eu falei, olha, eu estou entendendo. E não vou parar mais. Pode ser que eu não volte a ler desde da página 1 de novo. Provavelmente não. Mas o Novo Testamento, toda vez que eu finalizar, eu volto nele. Finalizar, eu volto nele. Aí tem as partes lá atrás, que é Salomão, que é os provérbios. Aí é legal você ler, aí você entende. Então, assim, tem várias coisas que você ficava falando, isso é baboseira. Não, depois isso aqui não... faz tudo... Tudo faz sentido, né? Pô, pro empresário não saber sobre João, sobre Pedro... Cara, peraí, tá lá. Entendeu? Vamos entender o que tá lá. É o maior manual de todos. Exatamente. Depois de um bom tempo, eu fui entender. E eu falo pra Tabata ler. Ela não começou ainda, mas eu falo pra ela, você tem que ler. Por quê? Cara, é o manual da vida. É o livro que mais perdurou no mundo. Que tem mais tempo, segundo tudo que existe. Por que eu não vou ler e entender o que tá naquele manual lá? Sim. Entendeu? Só que, assim, é difícil das pessoas chegarem nesse ponto. Tá? E elas precisam de alguém que pegue na mão. Sim. E eu deixo claro e sempre dou crédito também a quem. Quem me pegou na mão e fez isso foi o Thiago Nigro. Uau. Porque escutando ele pela manhã, eu comecei a acompanhar, e aí ele começou a virar cristão, começou a ler a Bíblia, eu falei, eu vou também, e acabei indo. A gente vai se inspirando, né? E aí você puxa, entendeu? entendeu? Ele nunca comprou nada do Thiago, Nada. mas essa questão do valeu muito mais do que financeiro. Mas logo mais eu posso comprar. Essa conexão espiritual, entendeu? Eu também tava lá, viu? Tava? No desafio das 5 da manhã, eu também tava lá. E eu queria puxar um gancho do que você trouxe agora, que eu acredito que conecta com tudo que a gente tá trazendo de temática hoje. Veja, você comentou, né?
eu quero que a Má saia daqui com uma energia que vai multiplicar e mais empresários virão para cá para o acordo. O que acontece? Isso, de toda forma, é uma energia que vai se transformar em dinheiro de uma maneira ou outra. A gente sabe que os negócios eles vão acontecendo. Talvez no primeiro momento a gente não consegue enxergar, não tá claro, não tá cristalino. Mas quando você tem essa decisão, você é corajoso, você, né, coloca aquilo realmente a ferro e fogo, você começa a caminhar e você fala, peraí, se eu continuar e se eu buscar uma maneira de trazer a rentabilidade, talvez eu consiga. E aí, o que tem? Quando a gente tá falando de encantamento, por que o encantamento ele é muito mais do que só atender bem a pessoa e você fazer ela sorrir, dar um mimo ou muitas vezes entregar um algo a mais? Encantamento, nesse sentido aqui, é quando a gente cria essa memória e isso vai se transformar em lucro. Porque pensa, quando a gente está como empresário, construindo toda essa jornada do nosso cliente, se essa pessoa, ela saiu de lá surpresa e tá querendo explodir de contar aquela experiência para outras pessoas, a gente quer partilhar, a gente quer trazer alguém que goste também. O que isso vai trazer? Pessoas que vão trazer mais rentabilidade para o negócio. Só que aquela mesma, ela também vai recomprar. Então, a gente não está só multiplicando os clientes, mas a gente está fidelizando a mesma. Exemplo, uma das coisas que eu trabalho muito com as nossas mentoradas são os funis de ascensão e de indicação. Tem uma mentorada, olha essa história, uma mentorada, advogada, gostou muito do nosso trabalho. Ela, além de ter fidelizado ela mesma, ela já ascendeu, já comprou outros programas high tickets, só ela me trouxe 10 outras clientes. Cada cliente, um ticket de 25 mil. Faz os contos. Valeu a pena ter investido na experiência dela ou não? E não é só sobre o dinheiro, muito pelo contrário, isso é uma consequência. Então, na verdade, quando a gente entende que encantar o cliente, encantar a pessoa como um todo, né, usando dessa maneira, aliado com o nosso propósito, entendendo que é uma troca de energia, o dinheiro vai vir, que é o que vocês estão fazendo aqui com o acordo. Muito bem. Consequência, né? Exato. Eu sempre visei o dinheiro e eu brigo muito com a Tabata ainda. Finge que ela não tá nem aqui. Mas eu brinco muito com ela, porque às vezes a Tabata ela volta a olhar o pote de ouro e esquece a jornada. E ela tá fixada em pegar o pote de ouro. Daí eu falo, Tabata, de novo a gente se perde num caminho. Ontem a gente fez uma entrevista que a pessoa falou que eu já estou fazendo isso há muito tempo e a Tabata está caminhando para isso. É Deus, família e trabalho. A Tabata sempre foi trabalho. Aham. E assim... Eu te entendo, Tabata. E quando a gente fala de casal, se um tá fora da linha, infelizmente o outro também não vai prosperar. Então os dois têm que estar andando na mesma linha para prosperar. E isso a gente traz para um negócio também. O negócio ele tem que estar andando todos no mesmo trilho. Quando você fala, o que eu acho muito bonito o que você faz, tá? E principalmente da maneira que você coloca. A Tabata tava super, mega blaster feliz, né? De você vir. E realmente, não, tô falando que agora você concretizou. Agora você concretizou. Mas quando você fala desse embelezamento, quando você fala dessa jornada da empresa, do empresário, no brilho do seu olho, pega que você tá sendo verdadeira. Que é o que a galera tá... Que tem muitos picaretas, muito coach, muita galera toda que acaba... Em qualquer mercado a gente vai ter, seja da internet, em qualquer coisa vai ter. Verdade. Só que a gente começa a ver, realmente, Deus está aproximando da gente pessoas verdadeiras. Sim. Porque, Danilo, você já se arrependeu de pessoas que você entrevistou aqui? Várias. Várias. Babado. Mas não sabia. Né? Descobre na hora, né? Até a pessoa sentar Eu aqui. aposto que você não imaginou que eu ia falar de Espírito Santo aqui agora. Não era nem aqui. Mas tá bom. Foi depois, a gente, olhando mais a fundo, a gente viu que não era aquilo, entendeu? Só que... Hoje é diferente, amor, pra deixar também a Marcela falar. Hoje senta aqui quem a gente quer. Aê. Antes sentava aqui quem vinha porque eu precisava de conteúdo. Sim, e quem nunca, né? Quando a gente tá começando, a gente precisa abraçar o que vem. Mas quando a gente começa a se solidificar, a gente retoma pelo que realmente faz sentido, você tem poder de escolha. Exatamente. Nossa, gente, foi Vamos voltar. pra um lado que, olha... Bom, as coisas vêm do jeito que tem que vir mesmo. E Por isso que a gente não tem pauta e briefing, entendeu? Espero que, de certa forma, já tenha te tocado e vamos fazer a retomada, tá, gente? E se não retomar tanto, a gente faz depois um outro episódio. Quando... Eu quero que você dê um exemplo prático, voltando, que foi a pergunta que eu fiz, do que é o encantamento, porque as pessoas ainda acham que é atribuir a coisas. Tá. Não necessariamente. Sim. Você falou de advogada. Aí acho que
a audiência, caso ela não entenda, ela vira e fala assim, tá bom, mas como é que uma advogada vai fazer o encantamento? Encantamento é fazendo a ação dar certo pro cliente. Não é apenas isso. Então, eu queria que você desmistificasse. Eu adorei. Na verdade, tem várias formas, bem como você trouxe. E o mais importante é a gente entender que a gente está falando do ser humano. Tá falando muito mais sobre sensações, sobre você explorar pontos de contato. Então, por exemplo, entrando no caso dessa advogada. Se ela hoje tem um escritório físico, a gente tem que olhar para além do óbvio. Claro que é encantador ela ter um cantinho de um café, por exemplo. Só que isso é muito óbvio, certo? Quando um cliente, ele adentra na experiência da sua empresa, seja online ou físico, no caso dela é muito mais online também. Você tem que levar em conta desde o primeiro ponto de contato até o último, que eu brinco que nunca vai ser o último, porque vai perdurar aquela relação e vai ser fiel. Mas qual é o primeiro ponto de contato de todos nós? Eu vou abrir um pouquinho além das advogadas, que eu acho que vai ser mais didático até para todo mundo. O primeiro ponto de contato que a gente tem muitas vezes é a nossa própria vitrine. Então, a gente está falando muitas vezes da rede social, às vezes é de um cartão postal, se for algo mais físico, mas muitas vezes é o Instagram. Se esse é o primeiro ponto de contato e ele está confuso, ele não transmite verdade, ele tá uma marionete, você não está transmitindo aquilo que realmente você precisaria para gerar a primeira conexão. Porque se a gente não se conecta pela verdade, a gente está se conectando por uma outra via, não vai durar. Então já começa dando errado. Então, quando a gente está olhando para o primeiro ponto de contato, é olhar para essa vitrine. Muitas vezes, esse primeiro ponto de contato é uma live. Não sei se a gente... às vezes a pessoa que tá aqui, ela não tem o hábito de fazer live, mas eu fazia muitas lives. Vocês faziam lives anteriormente? Gente, eu fazia muitas lives. 2020 tava eu lá em todas as lives. E era o primeiro ponto de contato, porque às vezes a pessoa indica aquela live para alguém, às vezes um podcast. Talvez o primeiro ponto de contato que as pessoas vão ter com vocês é aqui também, ao encaminhar. Enfim, ciente de que o nosso primeiro ponto de contato ele tem que estar alinhado, ele tem que despertar diferenciação sobre o que a gente faz, a gente tem que estar muito claro sobre o que a gente quer causar de percepção. Se eu quero causar uma percepção de que eu sou uma profissional diferenciada, que tem os meus valores alinhados, que eu gosto muito de repente, experiências, o que eu tenho que demonstrar ali? Então, tem que estar alinhado nesse primeiro ponto de contato. Uma breve pausa neste episódio para dizer para você que eu amo cada dia mais podcast. Só porque o meu faturamento aumentou? Não, porque ele é uma ferramenta necessária e eu quero que você, especialista, potencialize os seus resultados, sejam eles de tempo, financeiro ou de autoridade, através do seu próprio podcast. Então, se você quer saber mais, é só você preencher o formulário que minha equipe vai entrar em contato com você. Recado tá dado. Agora, editor, volta para esse super episódio. Eu sei que as pessoas hoje, na questão, elas querem contar a história delas, a vida delas. Estou falando, por exemplo, numa prospecção, tá? De venda. Sim. Pedir pra pessoa falar um pouco sobre ela. Só que eu sou muito dinâmica. Pra mim é assim, tá bom. Qual que é a sua dor? O que você precisa? Eu posso te ajudar nisso? Quer ou não quer? E não é a forma, a maneira que eu me sinto confortável de agir. Não vai de encontro com o que as pessoas normalmente estão acostumadas. E as pessoas às vezes têm medo da Tabata, assim, de fazer uma pergunta ou chegar pelo posicionamento da Tabata. Aí eu não consigo ter o encantamento, entendeu? Inicialmente existe uma barreira, que é o que o Danilo fala. Não sei se essa barreira é imaginária, mas existe uma barreira. Então, Sim. quando você vira e fala sobre essa questão de jornada e de pontos de conexão com essa pessoa, eu sei que eu consigo manter essa conexão, mas depois que ela já está há muito tempo comigo. Sim. Mas no começo, é difícil. É como se eu perdesse 20 clientes para conseguir 5, entende? Sim. E muitas vezes, aí falando dessas conversas, a gente não tem tempo para isso. Só que se você não tem tempo para isso e você não coloca alguém que vai fazer isso por você, você está deixando praticamente metade do caminho a Deus dará. Então, nesse momento de envolvimento, a gente está falando principalmente de conexão e de conteúdo. Só que às vezes não é só o conteúdo, mas é a conversa em si. Por exemplo, aí lembrando do que ela costuma fazer muito bem. Ela é muito conversativa. Só que ela não tinha tempo de dispor, por exemplo, no direct, um tempo ali de aprofundar com o cliente, sabe? Quantas vezes a gente declina nisso? Eu, por exemplo, vou confessar. Confissões. Tem épocas que eu fico muito movimentada e eu deixo de fazer essas conversas no meu direct. Eu estou pecando nessa segunda etapa da nossa jornada. Eu não estou me envolvendo com o cliente. E às vezes mudou alguma coisa no comportamento do cliente, às vezes está uma tendência acontecendo, às vezes ele... Sabe quando você perde a mão do que a pessoa realmente está querendo?
porque você não tá mais ali. É normal, a empresa começa a crescer, tem outras áreas que você vai focar e tudo. Só que se você não pode fazer, então delega. Mas não deixa de fazer. Então, a gente tem que desenvolver essas conversas tanto com os nossos seguidores, quanto com os clientes internos. Outro fator que faz muita diferença, não sei se isso vocês até costumam fazer por aqui, mas a gente chama de taxa de satisfação. A pesquisa de NPS. Quando a gente faz uma pesquisa de NPS, que é Net Promoter Score, a gente está querendo exatamente saber como que está a satisfação desse cliente. Isso é justamente o meio do caminho, porque ele já é seu cliente e você quer avaliar como que ele está envolvido, como que ele está conectado. Uma das perguntas mais padrões é, você indicaria a nossa empresa para outra pessoa? Você indicaria esse podcast para outra pessoa estar aqui? Isso já vai dizer se ele está envolvido, se ele se conectou ou não. Primeira coisa. Só que às vezes na correria, quem é o empresário que realmente faz isso fielmente? Às vezes não faz. Só que você pode delegar. Quando você tem uma pessoa para te auxiliar, quando você tem uma estrutura de equipe, por exemplo, hoje na ME Compra, a gente tem um setor só de produto. Então, a gente semanalmente, mensalmente, a gente está avaliando taxa de NPS. Isso é uma forma muito importante também da gente avaliar. Aí, continuando essa parte da nossa jornada. Depois que a gente está muito envolvido com o nosso cliente, a gente, ou de um lado, vai continuar fidelizando ele, fazendo funis de aquisição, funis de ascensão, enfim, ou a gente vai fazer a conversão propriamente dito, porque às vezes ele não é cliente ainda. Então, quando a gente domina essa jornada, a gente tem que pensar, muito bem, tem aqui uma taxa de seguidores mega engajados. Eu preciso aplicar funis que vão gerar essa conversão, que muitas vezes é um funil inicial ali, né? Um funil de vendas que vai fazer uma aquisição no começo, ou vai gerar talvez um ponto de contato, um que eu gosto muito, que eu diria que é o feijão com arroz, assim. Apesar dele ser muito básico, ele tem várias pitadas de encantamento que você consegue incorporar. Vocês, assim como eu, são muito audiovisuais. A gente adora tudo que é visual, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Tudo aquilo que é bonito brilha os olhos. Uma forma de você trabalhar essas 3 principais fases de imediato, numa única campanha, é um funil que eu chamo de ingresso lucrativo. Então, basicamente, você tem uma imersão, ou uma aula, ou uma experiência ao vivo, de preferência ao vivo, para ter aquela troca, onde as pessoas elas vão adquirir aquela cadeira, então não é gratuito. Existe um compromisso ali onde ela vai adquirir, às vezes, por um ticket bem básico, assim. Bem no-brainer, que a gente chama. 47, 97, 127, mais ou menos esse ticket. A pessoa, ela paga pra te ouvir naquele momento. Nesse ponto, ela já tá te dando uma referência. Ela tá falando assim, olha, eu tô mega interessada. Porque se eu estou me comprometendo, eu não tô ali devaneando uma live qualquer. Primeiro sinal a gente já captou. Isso é bom porque a gente qualifica quem vai nos ouvir. Muito bem. Temos a experiência ao vivo. E aí é que a gente adentra no diferencial. Ao invés de ser uma live qualquer, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de trazer muita didática para elas. Então, eu pego um iPad, eu começo a desenhar tudo aquilo que a gente está trabalhando na aula, e em tempo real elas vão absorvendo aquilo, vão tendo a prática. Eu geralmente compartilho uma apostila. Então, perceba, a pessoa ela não entrou para uma live, ela entrou para uma experiência multissensorial. Tem um vídeo, tem uma música, tem uma apostila que ela recebeu com antecedência, ela pode imprimir, então ela vai escrever junto em tempo real com a professora. Tem os slides que já são visuais esteticamente bonitos, mas também tem o desenho que acontece em tempo real. Não dá tempo da pessoa piscar. E ela fica compenetrada. O que acontece? Uma das maiores métricas de encantamento, sabe qual que é? Retenção. Retenção. Boa ideia? Pegou a ideia? Eu não sei pra onde você tá querendo aplicar, mas Retenção. mas eu já entendi o diferencial de conexão, porque ela já faz uma entrega que não é padronizada. E aí, exato. Vou fechar esse funil. Vai. Pra galera poder pegar esse raciocínio prático. Veja, aí, então, conclusão. A gente tá nesse momento de retenção, ela tá compenetrada, ela tá hipnotizada, ela tá encantada. Houve uma explosão sensorial de entrega de valor, efeitos sensoriais sonoros, auditivos, enfim, a gente tá explorando os nossos 5 sentidos. Na verdade, o paladar não vai dar pra explorar, né? A não sei que você mande um chocolate pra ela, mas enfim. Conclusão. Entregou aquela aula, máximo. A pessoa falou, cara, essa pessoa, essa referência que aqui eu paguei para estar, me entregou tudo isso, imagino que eu não posso obter continuando a minha jornada com ela. E quando a gente tá falando desse encantamento, a gente sempre entende que uma porta abre para outra. Uma porta sempre vai abrir para te conduzir para uma próxima. Então, naquele momento, por que eu chamei de ingresso lucrativo? A pessoa pagou para estar, mas haverá uma oferta especial para ela, personalizada para aquela situação, para aquele público. Afinal, eu consegui fazer uma pesquisa com eles antes, eu sei exatamente o que eles precisam. Isso também é um ponto, mais um detalhe de encantamento. Você sabe exatamente o que o cliente precisa porque você pergunta para ele. Não é achismo, é dados. Diante disso, faz-se ali um convite, o famoso pitch de vendas, o convite para essa pessoa ascender, ou seja, subir mais um degrau, contigo.
E outro detalhe, só um parênteses rápido. Desde o primeiro momento, ela sabe que você vai vender. Eu sou muito transparente. Então, desde o momento que a pessoa entrou lá na minha área de membros, quando a gente fala, seja bem-vindo à imersão, no dia tal, vai acontecer tal coisa. Desde lá, eu já falo, olha, eu vou vender pra você. Mas eu vou te explicar como é que vai funcionar. E aí, eu conto todo esse arco pra ela, ela se sente o quê? Conquistada, confiante. Ela fala, nossa, que bacana. Pô, é raro, né? Alguém ser tão transparente assim, que legal. Diferente. Ela se conecta. E aí, voltando. Tô lá no ápice da aula, a galera em êxtase, retenção no talo, máximo de pessoas ao vivo, oferta especial. E aí, existe o mais purpurina do encantamento. A gente conduz bônus específicos para aquela pessoa que está lá conosco. Alguma coisa sempre diferente, eu nunca repito. Alguma coisa inovadora, às vezes uma experiência presencial, às vezes é um presente que ela vai receber na casa dela, ou às vezes um online, um over delivery. E dali nasce um novo degrau para aquele relacionamento acontecer ainda mais. Então a gente conquistou o cliente, a gente envolveu o cliente, a gente gerou a conversão e agora ele ascendeu e vai gerar uma fidelização. Por quê? Eu vou continuar entregando valor, gerando resultado, convidando ele para próximos níveis. Dessa forma a gente tirou uma pessoa do anonimato, um seguidor que era só um seguidor, para virar um cliente apaixonado. Pera aí, deixa eu falar. Não, nada é por acaso você estar aqui. Entre um marido e mulher existe uma resistência. Né? Então, o que às vezes eu falo pra Tabata, existe uma resistência da parte dela, e o que ela fala pra mim, existe uma resistência da minha parte. Vá. Normal. É normal. Quando vem pessoas de fora, e eu adoro, porque assim, você falou muito mais bonito o que eu estou falando pra Tabata há quase um ano pra ela fazer. Eu falei, Tabata, a gente tem um estúdio pronto. Por que você não pega pras mulheres que você atende? A gente vende um ticket mais barato, coloca a galera no Zoom ou em qualquer outra plataforma, faz ao vivo, a gente põe aqui no estúdio, usa a televisão, usa slide, você desenha para as pessoas, faz essa imersão ao vivo para você mostrar quem você é e o seu produto para as pessoas. Eu falo para ela faz tempo. Outra coisa que eu falo, Tabata, por que você não faz toda semana uma live que seja de 15, 20 minutos no Instagram? Você sabe falar, você faz bem. Não tenho tempo. Todos nós temos tempo. Não a gente ter só tempo é protelar, não dar é prioridade protelar. pra aquilo. Eu falei Exato. pra ela, só que a Tabata, ela tem uma coisa que ela não está aqui, ela teve que sair, que ela precisa de equipe. E eu falo, cara, não, você tem que começar sozinha. Sim. Porque você começa sozinha, dependendo do que você... Porque ela briga comigo ou com o Murilo. Não, mas eu faço a live, mas vocês têm que estar lá gravando pra mim. Sim. Ela tava dando aula e eu consegui conduzir ela. Então ela tá ficando cada vez mais preparada. Ela tava toda segunda, ela tem um grupo de mentoria e ela tava dando aula pra essas pessoas. Eu deixava tudo pronto, tudo bonito e saía. Eu via ela pelejando, eu via ela tendo problema com as coisas. Eu falei, ela tem que se virar sozinha. Porque senão toda hora eu tô apertando um botão e ela não se vira. Então ela aprendeu e tirou de letra. Só que ela se cobra demais. Sim. E eu acho que é isso que ela tem que perder um pouco. Então, quando você falou tudo isso, eu falo assim, eu vejo nela. Só falta ação. Sim. Só que eu brinco com ela toda vez, isso vocês vão dar risada. Eu não posso pôr uma peruca e falar, eu sou a Tabata. Eu não posso... Isso é a única coisa que eu não posso fazer por ela. O resto tudo eu posso fazer. Então, assim, ela é a expert nesse ponto das mulheres. E eu falei pra ela, falei, enquanto ela voltou, amor, enquanto você, que ela tá olhando pra mim, enquanto você não se jogar, não vai destravar esse momento. Né? Que é a coisa do podcast. Ela entrou numa mentoria e ela olhou pra mim, isso, pra você ver, transições, eu sou meio louco das coisas que eu falo. Ela falou, não, entrei numa mentoria de quinta-feira à noite, eu vou ficar a cada, acho que 15 dias, eu não vou participar do podcast. Eu fiquei pistola, para não falar outra palavra. Como não? Não, você faz sozinho, porque isso, porque aquilo. Mas fiquei muito bravo. Muito bravo. Falei, poxa, Tabata, não tinha como... Não. Eu falei, tá bom, sem problema. Fiz fiz 2. No terceiro, eu falei pra ela, tô mudando o dia do podcast. Ela, por quê? Eu falei assim, porque pra mim não faz sentido fazer sem você. Mas é. Aí ela... Não, eu falei, se você tá... Porque ela sempre tá pensando nela. Ela falou assim, se a gente quer continuar esse negócio, e ele tem... Legal é fazer sem você. Eu falei, não faz sentido pra mim fazer. Porque se for, então eu viro um podcast sozinho, você não participa mais. Sim. Por quê? Vale a pena com ela. Então eu falo pra ela tem tudo. Mas às vezes falta alguém pegar na mão, e eu acho que assim, você jogou agora... Clareia o mapa, né, querendo Deu. não. Por isso que ela gosta de você. Não, na verdade, você já deu todinha uma jornada de diferenciação falando-se da parte do digital, né? Tanto que, pra mim, o que eu já estabeleci, eu tô inserida em alguns grupos de mentoria, como eu já aprendi o que não vale a pena num grupo. Particularmente, não estou falando do outro, estou falando que, pra mim,
o molde de grupo não faz sentido. Então, eu com as meninas que saíram da mentoria e migraram pro Clube Segura de Si, eu já tô com uma pessoa para me dar um suporte. Ótimo. Que já tem esse calendário e cronograma de ativações, de enquetes, de inovação e até uma pegada que eu vou fazer também um pouco motivacional nelas, para ativá-las e fazer uma interação lá dentro. Ótimo. Porque o clube somente para virar e falar assim, hoje vai ter o nosso encontro, não me basta. Não. Eu acho que é o mais do mesmo. Para Sim. a Tabata, Concordo. entende? Então, o que eu tô querendo fazer? Que essas pessoas que estão comigo entendam que o oferecer mais por um valor menor ou justo, elas estão comigo e vão virar e falar, tá bom, se eu pagasse um ticket mais caro, então o que poderia vir, entendeu? Sim. Então, essa é a minha linha de raciocínio. Não tenho problema nenhum num over-delivery. Sim. De fazer um pouco a mais. A Tabata sempre foi assim. Danilo, uma época, não entendia, mas hoje ele já sabe que é um diferencial, Sim. entende? Eu também já passei por isso, amiga, de entregar demais e às vezes, pra que tanto? E sabe de uma coisa que você falou que eu acredito que é interessante a gente trazer pra galera? Quando a gente tá olhando até pra grupos, quando a gente tem pessoas no ambiente, a gente quer ir além, uma coisa que eu testei, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas Má, como que faz pra equilibrar dentro desse modelo de negócio encantador a leveza? Porque, querendo ou não, a gente tá falando de algo encantador, muita gente, né? Borboletas, não. Encantador a leveza e, ao mesmo tempo, a parte técnica, a profundidade. E eu validei algo, tá? Que eu acho que é muito legal você aplicar. Vou dar um exemplo bem real de uma coisa que eu venho fazendo agora, tá? Eu costumo trazer para as nossas mentoradas ativações, desafios, coisas que coloquem elas em movimento. Porque, na prática, vamos ser sinceros, conteúdo a gente já tem a parte toda completa. Parte técnica, como fazer, a estratégia, tudo. E tem um pouquinho a ver até, inclusive, do que o Dan acabou de trazer sobre você. E muitas vezes você que está assistindo em casa passa por isso também. Parte técnica, o que fazer, o como fazer, o plano, tudo. Às vezes a gente tem. Tá na nossa mão. Mas o que acontece? Existem outras áreas da nossa vida que precisam também ser trabalhadas. Lá com as minhas mentoradas, ao invés de todos os dias a gente só trazer a parte técnica, a parte estratégica, o grosso da coisa, eu venho floreando com essa leveza de trazer esses desafios. Então, o que a gente fez agora? Nesse exato momento tá acontecendo. Eu vou fazer 27 anos no dia 24 desse mês. Vou cumprir mais uma primavera, que a gente brinca, né? Mais um ciclo. É o aniversário da minha filha. Todo mundo faz dia 24? A sogra do Mu faz Olá. dia 24, minha filha faz dia 24. É um dia Agora bom, viu, lá, Mo? 24. Então, e o que a gente fez? A gente falou assim, vamos fazer uma dinâmica, porque elas gostam de hábito. Na verdade, deixa eu corrigir, todo ser humano gosta de hábito e ritual. Bingo. Outro ponto, elas gostam da gente ter essa conexão para além do técnico. Então, senti esse detalhe ao ouvir o meu cliente, captei. Outro detalhe, é muito legal quando a gente tem um motivo para agir e existe uma recompensa. Anota aí, você que está compilando todos os insights de encantamento. Quando a gente usa recompensas dentro do nosso modelo para agir com o cliente, isso é muito favorável. Então, tendo uma recompensa, a pessoa ela toma motivação, é dar um motivo para a ação, né? Aí eu associei tudo isso, o que eu fiz? Através de um aplicativo chamado GymRats, não sei se vocês conhecem, não tô ganhando nada por isso não, mas ele é maravilhoso. O aplicativo GymRats você coloca como se fosse um check-in diário. Você está evidenciando diariamente alguma coisa que você queira computar. Muitas vezes é utilizado para treinos, né? O ícone é até um ratinho assim fazendo exercício. Só que lá você pode usar como quiser. Eu combinei com elas que durante 24 dias ao longo de julho, eu estaria mandando um áudio para elas que é uma ativação. E esses áudios, eles vão florear vários temas diferentes. Nenhum deles é a parte estratégica de como fazer um funil de vendas, como fazer tantos mil agora. Não. São áudios onde eu estou estabelecendo reflexões da vida sobre várias áreas complementares que eu acredito, que eu venho estudando, que eu venho me aperfeiçoando, que tem a ver, inclusive, com o meu florescer, porque quem tá fazendo aniversário sou eu, mas elas vão florescer junto comigo. Então, a gente colocou desafio 24 primaveras, para elas florescerem junto a mim. A cada ativação, no final do meu áudio, então ela tem que assistir ouvir até o final. Retenção. Final do áudio, eu falo para ela um desafio que ela tem que implementar naquele dia. Conclusão. Diariamente, elas estão registrando no GymRats, aquele aplicativo, vários avanços que elas estão tendo na vida delas. O que a gente está falando aqui em termos marqueteiros? Comunidade, engajamento, motivação, todo mundo unido no mesmo propósito. A cliente, ela está
vivendo o ecossistema do produto, ela não está solta, ela não está perdida, e ela está se conectando com o propósito do grupo. Não é só a parte estratégica, não é só a parte profunda. Então, tem a leveza e tem a profundidade. Tem o dia que a gente chega lá e vamos falar agora de empresa, praticamente a semana inteira. A gente tem, às vezes, 6 encontros por semana, praticamente. E a gente tem a parte da leveza também. No final, quem estiver no topo do ranking ali do aplicativo vai ganhar uma premiação. Então, a gente consegue envolver a pessoa. Você faz esses 24, né, áudios no modo freestyle. Freestyle. Hoje me deu vontade de falar a respeito disso ou você faz um panorama e segue ele? Agora há pouco eu estava vindo pra cá, né? Na estrada maravilhosa para Atibaia. E aí me peguei aqui numa reflexão, olhando para algumas coisas. Pá, gravei. Não tem necessariamente um roteiro. Nesse momento. Em outros desafios que a gente já fez anteriormente, deixa eu lembrar. Não tinha roteiro. Os outros desafios, eles não eram com missões. Eles eram só reflexões associadas, mas não tinha uma parte prática. Esse aqui tem. Então, na verdade, eu vou bem no freestyle mesmo. Agora há pouco eu gravei aqui na estrada. Porque me agrada essa questão de falar algo referente ao que você está sentindo e vivendo naquele dia. Acho que conecta pelo fato de você ser você mesmo. Sim. Porém, às vezes eu fico atrelada a achar que uma coisa tem que estar conectada à outra, entende? Tem que fazer sentido. Não necessariamente, porque a regra é minha, né? Na verdade, vai estar conectado a um todo, porque ali todas as ativações, elas são reflexões sobre a vida para gerar esse florescer. Então, na verdade, eu tô cutucando ela, sim, na área empresarial também, algumas coisas reverberam, mas eu tô mostrando que não é só sobre aquilo, sabe? Então, eu estou usando dentro de um círculo. Eu não tô saindo do círculo, mas eu estou me permitindo fluir, aquela fluidez dentro de um único ciclo, que é para ter essa parte lógica também. Eu acho muito legal ver vocês duas falando, que eu fico aqui parecendo que eu tô no jogo de tênis, né? Eu tenho muitas vontades, Má. E uma delas, eu acho que eu quero ajudar, daqui a um tempo, maridos a ter um casamento melhor. Uau. Porque muitas pessoas vêm atrás de mim pra perguntar sobre, pô, como que você tá com a Tauta há 21 anos, além de... 21 anos? 21 anos. Eu já sou a primeira da lista. 21. Eu tô fazendo quase 5 e eu vou querer aprender mais com você. E aí ela, pô, ainda vocês trabalham junto, é mais difícil ainda, tudo. Eu falei, não, existem várias coisas, né, não é fácil, né, mas você tem que ter o encantamento diário, tem várias coisas que até uns amigos meus falam, pô, cara, você dá flor pra Tabata todo sábado. Pô, Viu, amor? Você ferra a classe, né, eu falo, não, cara, isso é meu. Não é pelo presente, né? O valor é o ato do que eu gosto de fazer, de agradá-la e vê-la feliz. Só que muitas pessoas, e eu tenho uma vontade, que eu vou fazer isso. A Tauta sabe que eu vou fazer, mas no momento certo. Primeiro eu preciso de começar na minha rede social daqui a um tempo, falar sobre isso, criar uma coisa e trazer esses homens pra mais perto. E quando eu vejo vocês falando, eu vejo que a verdade que existe nisso, que vocês estão ajudando outras mulheres, empresários, empresárias, quem for, de uma maneira real. Porque, pô, se você fala que você pega eu sei que é um compromisso, porque isso gerou, é o seu trabalho. Pô, vai ali no flow daquele momento, eu vou mandar um áudio, tá vindo do seu coração. Você não tá mandando um áudio e fala, peraí, hoje eu tenho que falar da caneca. Então, deixa eu ler, né? Deixa eu ver. Eu não sei o que falar da Entendeu? caneca. Deixa eu ver o que eu vou falar da caneca. E aí eu falo assim, poxa, legal. E isso pra mim, eu vou guardando pra dentro, porque eu falo assim, cara, se eu começar também dessa maneira, como você que tá em casa também pode começar, porque todo mundo tem algo pra ensinar pra alguém. Sim. Eu acho que quando a gente fala muito de mentoria, a gente fala muito de curso, todo mundo que sabe algo, você ensina alguém. Hoje a gente tem um YouTube que tenho 43 anos, antigamente você ia na biblioteca pegar uma enciclopédia pra saber as coisas. Hoje você tem tudo na mão. E hoje, assim, vamos dar o exemplo da caneca de novo. Tem milhões de pessoas que fizeram vídeo de como construir uma caneca. Sim. Outro dia eu precisei de um negócio muito específico, de um negócio que estava acontecendo num registro de água, e eu coloquei no YouTube e o cara estava ensinando como fazer, e eu consegui fazer. Por que ele não pode ganhar dinheiro ensinando outras pessoas a fazerem isso? É digno tanto quanto. Porque, mas o cara não tem uma faculdade, o cara não fez o curso, mas ele aprendeu a fazer aquilo. Eu acredito que muito disso já caiu. Não, caiu. Fico feliz por isso, né? Para as pessoas entenderem que a gente pode aprender com quem já tá um pouco mais na frente do que a gente. Isso aí já tá tudo certo. Só que não viver em piloto automático, eu acho que é a palavra do momento. É o momento, Porque o encantamento é trazer as pessoas para o hoje, para a realidade e saber que todos sentem, todos precisam, todos têm dores, todos amam. Sim. E você não sabe, naquele momento,
qual é a situação que pode estar afligindo aquela pessoa que está à sua frente. Sim. Então, o encantamento, ele pode ser apenas por dar um abraço, mandar um áudio ou servir uma água numa taça. E quando a gente fala de tendências de mercado, eu venho acompanhando um pouquinho mais sobre isso recentemente, gente. Quero até ouvir a opinião de vocês sobre. É óbvio que a gente está numa tendência hoje de muito sobre IA, certo? Só que não sei se vocês já perceberam, eu tava refletindo sobre isso esses dias, inclusive. Vamos adentrar nesse papo, se inscreve aí nos comentários também que eu quero ouvir sua opinião, quero ler depois. Quando a gente tá falando de tendências, tudo aquilo que consome por um tempo acaba ficando over, logo em seguida vem um comportamento contrário. Próprio exemplo, pandemia, né? Over, live, conteúdo, papapá. Quando você vai ver, meu Deus do céu. O que a gente tá vivendo hoje? O efeito justamente oposto. As pessoas querem sair da rede social. Elas querem parar de consumir tanto. É natural. Eu não sei vocês, por exemplo, antigamente, gente, eu era assim, ó, preciso postar agora. Acabei de viver, tô postando. Hoje, eu até esqueço de postar às vezes. Tem que reativar o modo blogueira de novo, tem que falar, vem cá, minha filha. Porque às vezes a gente tá tão compenetrado em querer viver. E isso é natural, porque tudo aquilo que é over, depois vai gerar o refeito, pelo menos pelo que eu percebo, né? Contrário. E aí, qual que é a nossa maior conclusão? Agora, a gente tá num avalanche de tecnologia, inteligência artificial, tudo quanto mais automático possível, IA, robô, papapá. Sabe o que vai acontecer em seguida? Nós que estamos aqui aprendendo sobre encantamento juntos, você que tá aqui aprendendo sobre isso, a gente vai dominar. Porque vão sentir falta do sentir. Vão sentir falta do que realmente restou. Peraí, deixa eu me reconectar. Já tá acontecendo um pouquinho. Existe um lado da galera que tá super ainda na pegada de uau, IA, e já tem um pouquinho da galera migrando pra cá. Vocês concordam? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, vai falar puxando para nós ou pro modo aberto? Pelo modo aberto, eu falaria pela questão de chatbot e agentes de atendimento, que seria onde mais as pessoas se deparam aí frente ao atendimento de grandes empresas. Elas dizem não gostar, mas dependendo da ativação, pode poupar tempo. Exato. Né? O Concordo. que é chato é aquele negócio, volte, tecla 1, tecla 2, tecla 3, que é os chatbots, aí você aperta o 3, não, volta, ele não lê direito, então você começa a ficar com raiva disso, que é a primeira experiência, e fala Sim. que não resolve. Já para os agentes de atendimento, já tem essa inteligência de leitura ampla com relação a todas as dores e soluções que a sua empresa coloca e disponibiliza ali. Sim. Então, já é mais eficaz. Para a Tabata, que é muito objetiva, para mim, eu gosto de ter 10 tarefas e realizar 11. Somos eu iguais. sou esse tipo de pessoa. Para mim, me facilita a vida. Mas falta o fator quando eu quiser parar e realmente saber mais sobre o assunto, detalhes, ter aquele negócio, vamos marcar uma reunião? Isso. Vem tomar um café comigo? Ou posso te mandar o link e a gente se fala? Pra saber que tem alguém ali e eu quero ler esse alguém. Sim. Pra saber se dá esse match, se ela compactua com os meus valores, princípios e se faz sentido eu estar com aquela pessoa. Deixa eu entrar no adendo com você, ver se faz sentido. Você falou, e eu sou muito compatível com isso. A gente quer as coisas mais ágeis, a gente gosta de ter tudo isso ao nosso favor, porque realmente ganha muito tempo. Aí pergunto, pra que você quer ganhar tempo? Pra continuar nas redes sociais ou pra viver mais a vida offline? Eu quero ganhar tempo pra eu estar mais conectada comigo mesma, porque eu não tô há muito tempo. Bingo. Conclusão, a gente volta pro mesmo eixo. Então, está ao nosso favor, desde que a gente use com sabedoria, concordo plenamente. Ih, minha amiga, eu tô aqui com várias IAs também. No entanto, pra que a gente quer ganhar tempo e ela vai vir ao nosso favor? Não é pra gente ter tempo de sobra e ficar enfurnado. É pra gente viver a vida real, que por muito tempo começou a se perder, porque desviou, né? Então, na verdade, eu concordo plenamente. Mas eu acredito que o ser humano como um todo, o cliente, o consumidor, ele já está sentindo exatamente essa falta de maravilha eu poder ganhar tempo. Nossa, que incrível! Uma coisa que levava 3 horas pra fazer, agora eu faço em 2 segundos. Sensacional! Mas com esse tempo que agora eu ganhei, eu quero ir no cinema com meu marido. Com esse tempo que agora eu ganhei, eu quero conhecer um parque novo aqui da cidade. Eu quero fazer uma pipoca e escolher um filme aleatório pra me dar isso de presente. Eu entende? vejo a IA como uma facilitadora, né? Infelizmente, ela tirou algumas pessoas do mercado e vai tirar algumas outras, porque existem coisas que ela tá fazendo e você não vai precisar mais daquele profissional. Mas eu vejo a questão do tempo.
Por que eu falo isso? Você falou da pandemia e eu fui guardando. Quando soltaram o 2x do WhatsApp, agora o YouTube, todo mundo ódio. usa. Até no próprio Spotify também tem. Todo mundo tem agora. Isso é uma tendência que ela vai voltar depois. Por quê? O que vai acontecer? Hoje todo mundo quer acelerar. Porque eu vou acelerar esse podcast, porque, nossa, 3 horas de podcast não dá, não tô lá. Exato, cada um tem a sua visão. Só que o cara que ele tá procurando uma distração... Eu sou o cara que escuta podcast na academia. Não escuto mais música. Também. Tá? Aí você vai falar assim, pô, você gosta de música? Adoro. Adoro pra estar fazendo um churrasco, tá uma musiquinha tocando. Enquanto conversa com a galera. Conversa com a galera, adoro. Mas antes eu só consumia música treinando. Hoje eu consumo conteúdo. Sim. Então, enquanto eu tô treinando Lavando a louça. aquela minha 1 hora de treino, eu estou aprendendo alguma coisa. Fora cuidando da minha saúde. Então, eu tô cuidando da minha mente. Então, a IA, ela vem muito forte pra eu quebrar um monte de coisa, barreira, tudo. Só que, ao mesmo tempo, o humano nunca vai ser substituído. Exato. Estar aqui fazendo isso... Desculpa, tem gente criando podcast de IA. Pô, é super legal, eu acho super da hora. Aqueles vídeos que a galera tá fazendo com o pessoal correndo no Egito. Olha como que... Cara, eu acho super legal. Só que é algo que não tem uma profundidade. É um entretenimento, Mas é um negócio pra você, pra você brincar, entendeu? É tudo isso. Só que também tem um lado perigoso. Porque hoje tem um monte de players super bons na internet que eles fazem tudo no chat GPT. Eu vi um case de uma pessoa que, estudando por outra pessoa falando, o cara fez um faturamento alto vendendo um e-book não vou falar do que mas a pessoa nem é daquilo. Ela criou no chat GPT e vendeu um monte. Aí o que eu falo? Pô, cara, cuidado. É lógico. Então você que tá em casa, vou te falar só, é a única coisa que eu quero falar de IA. Se você vai comprar um produto de alguém, ou se você tá... Se aprofunde para saber se aquilo é verdade, veja o resultado que aquela pessoa já deu, veja se aquilo existe realmente antes de você fazer qualquer coisa. Avalia o lastro, né? Avalia. Porque aí ela vai vir pro bem e a gente vai ter um grande problema agora nas próximas eleições com IA. Sim. A gente vai ter um grande problema agora com estudos e conhecimentos com IA. Sim. Porque eu falo pro meu filho, hoje eles fazem trabalho através do chat GPT. Nossa, se tivesse na época do TCC, hein? Nossa senhora, que lindo. Então, assim, por quê? Só que você tem que saber usar. E eu falo pra ele, você quer usar a tecnologia, só que você vai ler e ver o que ela escreveu. Eu uso pra fazer transcrição de episódio. Tá? Puta, me facilita muito mais do que eu sentar e fazer... Olha, mas assim, fez a transcrição, me dá a descrição do YouTube, me dá os melhores SEO, as tags. Eu vou lá ler o que ela escreveu. Eu não pego, copio e colo e jogo ali e, puta, ela já fez. Infelizmente, as pessoas estão assim. As pessoas estão fazendo isso. Sim. Sim. E olhando para o viés da empresa, né? Até para conclusivamente a gente consegue otimizar muitos processos. Nossa, infinito. Mas eu acho que se eu fosse dizer uma fórmula mais sadia, que eu creio que é o que naturalmente vai acontecer, as empresas que dominarem a tecnologia de forma produtiva, de forma coerente, a nível de ganhar tempo do cliente, de satisfazer principalmente aqueles que são dominantes, querem tudo para ontem, maravilha. Mas não deixar de lado o outro lado, o lado humano em si. Nós criamos duas plataformas, tá? Que elas usam IA. Eu vou tomar café, daqui a pouco eu volto. Vai lá. Criamos duas plataformas que elas usam IA. Deixa eu falar, gente. Quer falar sobre elas? Você queria um podcast pra falar, né? Você quer falar? Então fala você sobre as plataformas. Não, eu também tomei cuidado pra falar com relação à IA, porque a gente fica atento a não falar de uma plataforma de IA, mas é uma frente agora, porque o magnetismo, né? A fonte magnética hoje do nosso trabalho é o Acordo Podcast. Aí existe a base de educação e mentoria, existe a base de ferramentas e plataformas, a base de comunidade, a base de posicionamento e autoridade, enfim. Mas quando a gente fala de ferramentas, é uma plataforma de IA, o PodConnect, que é uma solução para você não precisar ficar buscando podcasts que façam sentido naquela busca manual para você já falar, olha, minha área de atuação é encantamento, é branding, é marketing. Na minha região aqui, quais são os podcasts que fazem sentido para eu participar? Que legal. Então, a função dessa plataforma é conectar você
mentora, criadora de conteúdo, palestrante, a bons podcasts e também os podcasts iniciais, para não ficar no modo que a gente ficava inicialmente, aceitando qualquer convidado, fazer essa triagem dos convidados que fazem sentido. Falando na parte de ganho de tempo, os assessores de imprensa, que precisam posicionar muito bem o cliente dele. Sim. Então, ele também vai ter essa fonte para poder buscar ali e colocar para você. Marcela, olha, fiz uma busca, tem o podcast ABC, qual que você quer que eu já faça o agendamento? E ele também ganha um tempo, fica otimizado para ele buscar outras frentes de comunicação Sim. para colocar o cliente dele. E a gente, Total. junto com a Zip, que é o Matheus, que tem uma empresa de tecnologia, a gente conseguiu desenvolver isso. E eu falei pra você, a gente só criou um Tinder dos podcasts. É como se fosse um Incrível. Tinder. Um E isso Tinder de gera podcasts. encantamento também, gente. Que também tem esse outro lado positivo, né? Que é surpreender com ganho de tempo, com otimização, com coisas que eram impossíveis de serem feitas através das tecnologias que a gente tem hoje da IA. Também gera esse encantamento, né? Eu digo mais ao lado de não perder o lado humanizado da coisa, mas muito legal isso, adorei. E foi aonde você falou. O que acontece? A IA, ela vai poupar o tempo dessas pessoas. Mas a IA não vai entrevistar ninguém, não é a IA que vai fazer um podcast. Vai ter o humano ali na frente que ele vai se conectar. Porque a partir do momento que ela ligou a Marcela a um podcast, nesse meio vai ter que ter alguém do time desse podcast e do time da Marcela negociando pra fazer o quê? Vamos agendar, como que vai ser. Então, existe a facilidade. Por isso que eu acho que quando você falou da IA, você deve ter um monte no seu celular e eu tenho um monte aqui. Elas nos ajudam. Sim, Porém, tem que tomar um cuidado. sim. Pra que isso não se torne, pra você ficar... Eu acho que você usou a frase correta, pra mim não me perder. Você tá usando IA pra você ter mais tempo pra você. Não use a IA pra você achar que você vai ficar deitado num sofá e realmente falar assim, agora eu quero não fazer mais nada, A entendeu? preocupação vai ser para a geração seguinte, né? Porque nós Sim. somos da geração pesquisadores, né? O modo raiz, por mais que você ainda é mais nova do que a gente, mas existia essa questão dentro da nossa parte educacional, né? Então, a gente vai fazer uma curadoria em cima Exato. disso. A gente vai fazer essa busca para mostrar a nossa integridade e o nosso cuidado com relação àquilo que a gente está colocando em prática ou afirmando para quem tá conosco no nosso trabalho, enfim, mentorado e tudo mais. A nova geração, os mais novos, que tá em piloto automático, infelizmente, eles não vão conseguir escalar dentro das empresas ou vão perder o trabalho deles. Porque ele só verdade. vai fazer ali prompt e tá pronto. Não é isso. Sim. É o cuidado que eu deixo aqui para quem tá nos assistindo, para ver se ele não está virando escravo do chat GPT e não tá tendo aquele poder cognitivo de pensar sobre, sabe? Uma Sim. inteligência mais refinada com relação Parece a que a isso. gente tem um pouco mais de responsabilidade, né, atualmente. E tem uma coisa que também tem relação com o que a gente tá vivendo. Entrando um pouquinho nessa parte de tendências de comportamento, que eu acredito que a gente tá agora, né, falando mais a fundo. Também, associado ao que a gente tá vivendo, quero também ver o que vocês acham sobre isso. E tem tudo a ver com o lado da gente encantar o nosso cliente, porque ele fica hipnotizado quando ele vê algo assim. Inteligência. Hoje em dia, o maior ativo de autoridade não é mais quantidade de seguidores, quantos dígitos você fez, é o que você fala quando você abre a boca. Parem pra perceber. E aí, repara, pelo menos pra mim, as marcas mais encantadoras que eu posso listar, tanto marcas pessoais quanto as marcas corporativas, são aquelas que estão dedicando o tempo dela da operação, justamente entendendo que uma das maneiras de se relacionar hoje, inclusive por isso que os podcasts estão cada vez mais em alta, é você tendo mais tempo com o cliente, a retenção, e a melhor ferramenta hoje é muito mais sobre o que eu posso aprender com aquela empresa. Então, a gente está num momento agora de comportamento dos nossos consumidores, onde eles estão querendo ouvir aquilo que vai realmente agregar. Por isso, inclusive, podcasts estão cada vez mais em alta. Eu, por exemplo, gente, se eu fizer uma comparação, 2025, 2023, o que eu consumo de podcast hoje é 5 vezes mais. Sabe qual vai ser o auge do podcast? Ah. 2029 aqui no Brasil. Jura? Por quê? A Me gente conta. tá em 2025. Não, porque já existem pesquisas falando sobre o crescimento e consumo com relação ao Brasil e a tendência das marcas começarem a olhar para isso. Então, como ainda está embrionário,
ele já tem um crivo, depois eu mostro pra você na hora do nosso almoço, dessa pesquisa que 2029 vai ser o momento que, assim, Vai Brasil chegar. vai estar numa proporção tão boa quanto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos que tem 4 milhões hoje 4 de milhões podcasts. de podcasts. Enquanto aqui tem 200 e pouco. 240 mil no Brasil. Não sei, precisa atualizar, a gente precisa olhar como que tá, mas nos últimos... E quando você falou da autoridade, eu adoro esse ponto, é maravilhoso. Eu briguei muito tempo por números. Eu falava, cara, não é possível, eu não consigo crescer meu Instagram, o podcast demora pra crescer. Olha o outro fulano, aí você vai não se comparar com a grama do vizinho, que daí, quando você começa a ficar mais espiritualizado, você para de fazer isso. Faz um pouquinho, mas ainda mais para. Orar e vigiar, meu amigo. É, Aí eu pecadinho. Aí eu falava, não é possível. Só que aí, tendo isso aqui, sentou tantas pessoas onde você tá aí com números, e eu falo assim, mano, abriu a boca, pelo amor de Deus. Putz, o quê? Já aconteceu também comigo. De Aí ver eu se falar falava, assim, não é nossa, eu possível. falei, não é possível. Só que ainda a gente tá vivendo um mundo difícil. E quando eu falo isso, parece que eu tô sendo invejoso e não é. Que as pessoas querem os números. O cara quer patrocinar um podcast, quer contratar a Marcela para fazer alguma ação de algum produto, ele vai nos números dela e muitas vezes esses números são falsos e a pessoa tá comprando algo que não existe. Sim. E não tá dando atenção para aquele outro que tá todo dia na internet ali com 3 mil, que tem muito mais autoridade do que aquele que tá com 300 mil, que viralizou um vídeo de palhaçada. Há 2 anos atrás. E aquele continua público nisso. Não é nada, né? Sim. Então depois de off eu vou te mostrar, no nosso almoço eu quero te mostrar umas coisas. E eu falo, como mudar isso? Parece que está tendo uma onda de mudança. Bem devagar, mas ela tá começando a mudar. Pô, peraí, deixa eu dar uma olhada nesse podcast. Que eu tava falando pro Vitor lá fora. Pô, eles têm 200 e poucos episódios. Pô, não tem tanto seguidor. Mas, pô, se eles estão fazendo há tanto tempo, deixa eu dar uma olhadinha o porquê que eles fazem há tanto tempo. Do que você ir num que explodiu. Claro, não vamos tirar o méritos de grandes players que estão Existem gigantes nas redes explosões que são sociais. válidas, E os caras continuam, é uma autoridade, é a mesma coisa. Você vai pegar um Brunet, que a gente citou aqui, o tamanho do Brunet hoje. O cara abriu a boca, mano, você fica assim, ó. Mas ele começou com Entendeu? 0, gente. Há anos atrás, mas Exato. ele começou com 0. Só que- Existe a jornada pra ele chegar onde tá Mas hoje. o Brunet existe há muito tempo. Demorou pra só ele ser um destaque. Thiago Nigro, há muito tempo. Joel, há muito tempo. Não foi do dia pra noite que eles viraram um destaque. Só que tá acontecendo? Todo mundo tá virando do dia pra noite, compra seguidor, compra isso, faz aquilo, fez um vídeo, viralizou. Agora, eu sempre dou esse exemplo. Eu não sei como tá, então eu só posso falar do anterior. A moça do avião. Putz, sim. Cadê a moça do avião? Tipo Alguém assim, sabe? cara, da o, moça do avião? Magazine Luiza contratou ela pra fazer uma propaganda. Acho Foi que um só pólvora, uma, né? Bum. Não sei como que tá hoje, não lembro nem o nome dela, pra ter... assim. Só que daí todo mundo vai, nossa, cara, o que adianta você ter 1 milhão de seguidores, mas você não tem uma base, você viralizou por algo. Então, quando você falou isso, me enche o meu coração Sim. de falar assim, realmente, Danilo, nós estamos no caminho certo. Há um vídeo. Um de vídeo. viajar. um vídeo. O meu de dar sogro bom. tem uma frase, gente. Meu sogro, vou citar o meu sogrinho aqui, amor. Um beijo pro seu Morgado. Ele tem uma frase que é muito boa. Na verdade, é a mesma frase. Eu vou entrar no raciocínio, você vai entender. Quando você tá fazendo tudo muito certo, vai demorar. Vai ser mais difícil. Vai ser mais arduoso. Mas quando você tá fazendo tudo certo, uma hora, meu bem, a bênção vem e vem grande. E é bem isso. Eu concordo com você, é um saco. As pessoas, elas às vezes vão perguntar, nossa, se eu te contar, no almoço a gente conta. Se eu te contar quantas vezes você tá diante de um lugar que você tem... Eu já criei expectativa de a pessoa perguntar alguma coisa do meu cérebro, mas ela quer saber quanto que eu faturei. É importante, claro que é importante. É um mérito. Mas pera lá, que mais, né? E aí, na prática, quando você entende que vai demorar... E o que eu vejo que é a nossa arma, né? Se a gente fosse pensar assim, como é que a gente vai ganhar esse jogo? Persistindo, cara. Porque uma hora, quem tem que ouvir, vai ouvir. E vai entender o porquê que é do jeito que é. Vai chegar um momento que isso tudo vai fazer sentido, vai se alinhar, sabe? Diga. Aí, volta na questão que a gente teve na conversa antes de eu fazer a sua apresentação. Que a gente não sabe o nível de inteligência emocional das pessoas que a gente está lidando na sua maioridade. Por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, ela só atribui o teu resultado pelo valor que você fatura ou pelos números que você tem. Aí você demonstra o seu resultado. Não vou nem atrelar a palavra sucesso, mas o resultado parece que ele só chega
quando você tá com muito dinheiro ou quando você tá com números no digital, entende? Então é o que eu falo pro Dan, que a gente tem que tomar cuidado e ficar de olho nessa parte de que nem todo mundo tá no mesmo nível de consciência que nós. Exato. Exato. Então, Quanto é mais- isso que acaba tornando custoso a jornada. Ainda eu e Danilo, a gente falou essa semana sobre isso, das pessoas ficarem olhando. A gente sabe que não estão fazendo coisas certas e a gente que tá ali certinho parece que toma na cabeça. Entende? Não, aí mas é a a- gente deita e dorme. Aí é o pica-pau bonzinho e o ruim, né? Que fica, vai, faz também, vai lá, você vai conseguir, faz, entendeu? E Mas aí aí você fala... é aquela frase que a gente falou no começo, sabe o que acontece? Quando você desvia o seu foco, você desvia o seu destino. Se você se mantém focado e crente, porque, gente, empreender é sobre fé também, né? Pô, Ou se é sobre fé. Se perdesse a fé no meio do caminho, não tava aqui, não. Quando a gente entende que uma hora vai, e aí eu sou muito assim, eu também acredito, entrando em outro paralelo com relação a isso, né? Todo lastro, ele mostra exatamente quem você é e o que você fez. Por mais que pareça que não tem ali uma plateia, vamos dizer, a números, cara, tá exposto na vitrine, tem alguém olhando. Você nunca sabe quem é que tá olhando. Às vezes você nem imagina, aquele conteúdo não gerou tantos likes assim, mas quem olhou é quem devia olhar. Eu tive o privilégio de ser descoberta há um tempo atrás por uma pessoa que nos conectou. Naquela época, eu era simplesmente a menina de Santos. Eu fazia conteúdo, eu trabalhava ali do jeitinho que eu achava que devia ser, super intuitiva, e alguém me encontrou. Simplesmente o Marcel me encontrou e me convidou para gravar um curso no Grupo Primo, na Stage. Porque eu tava fazendo certo. Eu tava fazendo exatamente o que devia fazer. Infelizmente, ali, por exemplo, se eu fosse ficar me comparando, talvez... Imagina. Tava ali na comparação, né? Fazendo muitos conteúdos, não tava tendo, de repente, o engajamento que a gente espera. A gente sempre quer mais, às vezes até tá bom, mas você quer um pouco mais. Imagina que no dia 9, eu falei assim, vou desistir. E se eu tivesse feito até o dia 10 ele me encontrasse? Eu poderia jamais ter participado daquilo lá. Isso é só um exemplo. Posso citar uma cartela de vários exemplos de situações que me aconteceram porque eu persisti. Nessa época, o seu perfil não era Marcelinha... Fit? Fit, né? Não, eu já trabalhava com a parte já de tava. marketing. Sim, porque foi bem cruzado ali um momento onde eu fiz especialização em branding. Então eu falava muito sobre isso. Eu ainda não tinha trazido para Encantamento. Eu estava bem recente ali em branding, diferenciação. Tinha acabado de fazer a formação. E aí o meu perfil ele falava 100% disso. Tanto é que o curso que tá lá hoje na Stage é sobre branding, pessoal. você viu que o Marcel falou essa frase pra mim? Qual? A gente tomando café, ele, calma, Dan. Você vai ser descoberto por alguém ainda e vai mudar o seu jogo. Tá Vocês estão muito bem. Mas ainda a pessoa certa vai ver vocês. Daí eu olhei pra ele e falei, por que você fala isso? Ele falou assim, porque ninguém cresce sozinho. Você vai precisar, alguém vai chegar, vai te dar uma entrevista, ou alguém vai olhar, vai ver um podcast seu, vai citar, uma pessoa grande vai citar, e algo vai mudar o seu jogo. Sabe por quê? Porque a hora que essa pessoa chegar, ele vai olhar a sua base, a sua estrutura e falar assim, opa, ali existe um conteúdo sólido há muito tempo. Lastro. Então, eu vou falar sobre essa pessoa. Aí eu olhei pra ele, ele falou assim, por isso que eu te chamei aqui pra você explicar uns negócios pra mim. Eu falei... que lindo. Eu falei... E eu amo ele de paixão, assim, é um cara que... Eu também. Beijo, Beijo, Marcel! E quando ele veio aqui, eu não conheci... se eu contar isso pra você, você vai rir, eu já contei isso pra ele. Uma pessoa, um amigo nosso que conectou, que veio dar entrevista, tá? Me ligou no sábado à noite e falou assim, tá tudo certo, o Marcel acabou de confirmar que vai. Aí eu falei, que legal, cara. Pô, obrigado. E a gente, assim, acho que faz uns 2 anos que o podcast crescendo, ele falou assim, você sabe quem é ele, né? Eu falei, eu olhei lá na rede social dele, ele dá palestra, ele dá tudo, não sei o que. Ele falou, não, cara, ele é irmão do Joel J. Eu falei, não sabia. Daí ele falou assim, pô, André, e eu falei isso pra ele, ele falou, cara, muitas pessoas me chamavam pra algo por ser irmão. Eu falei assim, cara, desculpa, você não é seu irmão. E aqui, você é o Marcel. E o Marcel tem o conteúdo pra falar pra mim. Quem falou É isso aí. isso, que ele era irmão, foi ele. Porque a gente Não. aqui não queria Tá chorando mesmo? Você virou e falou da pessoa certa chegar pra descobrir. Aí Eu descobri emocionou. você, brincadeira. Não, descobri a gente. Aí a gente, em momento nenhum aqui, virou e falou Exato. assim, ele é isso, daquilo, que não. Não. A gente deixou fluir o papo no Você- assunto dele e ele falou. A gente não quis dar aquele corte, aquela cravada. Você entendeu? E você acabou de falar, eu sabia, porque o Marcel me falou sobre você ter dado o curso na Stage, na época que ele era um dos heads da Stage, eu sabia disso. E não tem por que eu te perguntar isso pra... Não, flui sozinho. Sim. Né? Então, acho que esse encantamento que a gente
tanto falou O hoje, destaque é você, que o né? destaque é você. Sim. E- E uma das maiores premissas desse encantamento que a gente tem que ter intrínseco como empreendedoras é fazer bem feito, independente de quem está olhando, porque você nunca sabe quem está olhando e é como se fosse um jardim. Vamos deixar esse terreno pronto. Vamos deixar, sabe? Cada rosa no seu lugar. Faça com amor. Tem muito a ver com essa jornada cristã que eu comentei com vocês no começo. Uhum. Quando você faz cada conteúdo, cada podcast, cada experiência, cada convidado, cada palestra, que você tá entregue, você tá presente, é uma somatória. É como se fossem degraus que vai levando você cada vez mais adiante. Eu tô nesse jogo há 5 anos, mas na verdade mesmo, na internet, tentando alguma coisa desde 2013. Faz mais de 10. É muito tempo. Entende? Então Né? não é da noite pro O dia. resultado de hoje não tá baseado só nesses 5 anos. Exatamente. Tá desde 2013, entre erros, acertos, tropeços, quem eu sou, como é que eu me comunico, a validação do curso, o que você vai colocar como conhecimento ali em jogo para outras pessoas conectarem com você. Eu acredito muito que as pessoas só olham... Ah, essa foi do dia pra noite, né? Opa! Esse dia pra noite são várias noites. Sim. Vamos continuar com o encantamento? Faz encantamento. Ó, esse é um presentinho de um dos nossos anunciantes da Linderme. São aromatizantes pra você colocar na sua Mas casa. eu amei casa. Tá bom, depois eu te conto. Ah. Ai, que Kit de incrível! aromatizantes para você deixar o seu lar todinho perfumado. Gente, olha isso. Tem até de romance. Tem. Ai, Esse é pro olha. quarto, brincadeira. Olha! Ai, eu amo! De banheiro também é muito bom. Vocês sabiam que eu tava justamente procurando uma marca recentemente pra ter? Adorei! Pronto. Linderme. Você vai Obrigada. Amei. Eu sou amei. suspeita, particularmente. A gente- eu adoro. Ai, de bambu é meu favorito. A gente gosta. Particularmente, eu Então, adoro. eles estão com a gente quase desde o primeiro episódio, praticamente. E até assim, sempre a gente presenteia os nossos convidados com um presente deles. Obrigada pela Vai lembrança. deixar sua casa cheirosa e vai lembrar da gente. Aproveitando que eu te dei o presente, agora é a hora de eu fazer um Agora pedido. vai pedir? Agora eu vou pedir. É isso mesmo, recompensa, ativou, gatilho, Pum, na encantou, tô pronta. Mas nós temos um quadro aqui que é o convidado convida. Tá? Então, o que a gente pede para o convidado? Para que ele mande um áudio, um vídeo, da maneira que ele achar melhor, para uma pessoa que ele acha que faça sentido estar aqui sentado nessa mesa, Tá. aqui no Acordo Podcast. Massa. O que eu te peço? Que você não fale o nome da pessoa, para não expor a pessoa em momento algum, tá? Porque eu acho que isso não é É legal. legal pra deixar curioso, pra galera pensar quem é que vem depois. Por 2 motivos. Esse motivo e o motivo de você não tentar forçar algo. Porque eu não Claro. quero que ninguém venha aqui forçado. Eu quero que alguém venha aqui porque tenha vontade de vir. Legal. E aí você faz, tá? Grava. Aí se a pessoa te responder e achar interessante, daí você passa pra gente, que daí o time entra em contato, aí agenda, A gente aí a conecta. gente conecta, tá? Vamos fazer em vídeo? Do jeito que você Vamos. Porque eu quiser. sou visual, quiser. você Do sabe. jeito que você quiser. Só não fala o nome da pessoa. Fala querida, querido, Tá. amigo, amiga. Eu já vou direto na conversa da pessoa, então não vou te mostrar ainda. Tá. Peraí, deixa eu pôr em vídeo. Tô bonita? Pera lá. Não, você não tá, você é. Esse cenário tá tudo, gente. Então eu vou começar assim. Amigo, eu tenho um recado pra te dar, que eu fiz questão de gravar aqui em tempo real. Você tá mais do que intimado pra vir gravar com um dos melhores hosts que eu já tive o prazer de estar aqui do Brasil. Esse casal maravilhoso aqui, ó. Ê! Tabata e Danilo, aqui em Atibaia. Você precisa vir conhecer essa galera. Tá mais do que intimado. Então, se você topar esse meu convite, você me avisa que eu vou passar o seu contato pra eles. Beijo. E aí? Gosto de gente Valeu? que faz, quem sabe faz ao vivo, Faz né? ao vivo. Mas, obviamente, a gente fica sempre curioso. Às vezes, depois alguém fala, indiquei fulano de tal, não tem problema. Mas aí a gente tem baixa expectativa e também, caso a pessoa fale, olha, não quero, ela se sente à vontade, sabe? Você também pode falar isso pra pessoa. Fala, viu? Não expus, não falei. Fica super tranquilo que eles deixaram Fica leve. o convite em aberto, não vai ter... a pessoa não fica se sentindo em maus lençóis, sabe? Com certeza. E a gente gosta muito de... Essa pessoa que eu convidei, com certeza vai adorar estar com vocês. Porque é uma sinergia de feeling, assim, sabe? Então, sem dúvidas, eu já sei que ele vai topar. Principalmente porque o que a gente conversou aqui me mostra que eu quero estar mais próximo de vocês também. Obrigado. Vai estar. Vai E ele, estar. consequentemente, tenho certeza. Porque um puxa pro outro, assim. E é uma legal network que essa gostosa. ideia, eu tava cortando a grama do jardim, escutando um podcast, e a ideia veio por conta de uma ação que uma pessoa, depois eu falo quem é, fez, e ela falava assim, cara, eu descobri que o que eu fazia? Eu vendia algo pra alguém e falava assim, cara, me indica alguém.
Me indica alguém. Isso começou a funcionar. Ele falou, tomei bastante não, só começou a funcionar. Só que daí eu comecei a chegar nas pessoas certas. Eu falei, E pegou com a brincadeira de que todo mundo tem falado, né? Você fala assim, Tabata, vamos lá na minha casa, eu vou fazer um churrasco. Aí eu viro e falo, tudo bem, eu tô com visita, posso levar? Daí você vai falar, Aí a regra, convidado não convida, né? Não convida. Aí aqui no acordo pode. Aí no acordo a gente fez o contrário. Convidar tá na hora da gente Tá na hora de almoçar gostoso, manter o encantamento. Levar o casal, né? Um convite. Vambora. Vai. Quero agradecer imensamente você estar aqui. Eu adorei porque a proporção desse episódio ele ficou muito em torno de mentalidade, em a pessoa que tá aí, que queria até se aprofundar mais em encantamento. Te peço desculpas, mas eu acho que você tem que olhar para você e para o seu negócio e entender o que falta ali em você para você mudar o seu posicionamento e ativar a função encantamento. Porque às vezes é sobre isso, não estar conectada com você mesmo. Então você está vivendo no piloto automático de pagar contas, fazer atendimento e não é só isso. Então olhar para o seu eu, saber em que momento você está, ativar sua mentalidade com relação ao que você almeja com a sua empresa, certamente fará você ter um olhar diferenciado e ir lá no perfil da Marcela e saber muito mais e estar sendo assistida por ela com relação ao encantamento de fato. Mas foi necessário e eu quero agradecer. Deixar aqui para você mandar um recado, um beijo, fica à vontade. Eu que agradeço o convite. Eu creio que a gente, na verdade, não fugiu do tema, a gente foi na raiz dele. Eu acho que a gente conseguiu abranger o que realmente conecta as pessoas para caminhar nessa jornada. Porque, na verdade, é um beabá de se conectar com o ser humano, né? Olhar para ele como pessoa, de fato, e se entregar e transbordar. Eu quero agradecer muito pelo convite. Tô pronta para parte 2. A gente pode trazer outro momento sobre esses demais assuntos também. Foi um prazer conhecer mais a história de vocês. Se você se emocionou é porque tem alguma coisa aí. Então, tô pronta pra gente mergulhar nesse assunto no almoço. Conta comigo também. Bora. E você que tá aí em casa, vai ser um prazer conhecer você também. Fica à vontade para você poder depois me acessar em todas as redes. E quem sabe a gente se vê no próximo episódio. Isso aí. Fala que é 1 hora de muito conhecimento, né? E passa muito rápido. Eu antes queria episódios mais longos, né? E a Tabata me convenceu de fazer a parte 2. É melhor, justamente porque senão a gente fica fugindo muito. E às vezes a pessoa não tem tempo de 2 horas estar escutando um podcast. Mas eu acredito que em 1 hora que a gente deixou muito conteúdo bom. Com certeza. E coisas que eu tenho certeza que pode destravar muita gente. Amém. Muita gente. E tanto pro lado espiritual, lado empresarial, lado do ser humano, que eu acho que é sobre isso que a gente tem que cada vez mais falar. O empreendedor, o empresário, ele é um ser humano. Sim. Tá? A empresa em si, quem comanda ela é um ser humano. Então acho que as pessoas têm que entender e saber lidar mais com o ser humano. Eu acho que você deixou muito embalado isso pra galera. É fazer a reflexão, de sentar num lugar calmo, respirar fundo e conseguir entender em que momento você está e o que você está sentindo, né? Sentindo como pessoa. Não é, eu tô sentindo minha conta atrasada, tô sentindo uma dor. Não é só sobre isso. É sobre o que ela quer. Qual é a plenitude dela com relação à família dela, a atitude dela com o autocuidado com ela mesma, com o negócio. Eu acho que é bem por aí. É bem por aí. Valeu. Amei. Valeu demais. E você, meu bem, tem um recado? Bom, estou oficialmente no Instagram. Corre lá conferir, @tasantarosa. Se você é mulher e quer destravar no digital, você ainda fica um pouco relutante com relação a como as pessoas vão te enxergar. Tem um QR Code e tem aqui um formulário na descrição desse vídeo para você vir fazer parte do Clube Segura de Si, tá bom? Um ambiente leve, repleto de conteúdo, de desafios para fazer com que a sua jornada no digital seja promissora e você se torne mais segura, que daí vai destravar e vai ter mais prosperidade, tenha certeza. Então, faça parte aí do Clube Segura de Si. E você, meu bem? Eu tô no @dancontesini. Tô tentando produzir, porque quem tenta não consegue. Então eu já falo assim, tô ali. Tem hora que tem conteúdo, tem hora que não tem, mas no Acordo Podcast tem conteúdo sempre. Então também foi o que eu deixei desse episódio, que eu acho que eu tenho que me dedicar um pouco mais também a criar os meus próprios conteúdos. Sim. E conseguir também
poder ajudar outras pessoas, né? A partir do meu perfil. Mas a gente tá nesse caminho. O encantamento da da esposa tá gabaritada, Não, esse encantamento marido. eu consegui. Agora faz o encantamento da Vou tua audiência. fazer. E agradecer muito, Mar. Obrigado mesmo, tá? Obrigada Que a você. eu vou te falar em off depois, quando vem pessoas de longe pra gente, é muito gratificante. Eu vou te contar o porquê já. Ok, Tá? combinado. No almoço que vocês não estarão. Veja Brincadeira. nos stories depois. E, Vitor, obrigado Obrigado. pelo tamanho, companheirismo e cumplicidade de estar aqui junto lindo. também. Obrigado, viu? Filho, obrigado. Sem você, esse podcast não existiria, viu, meu lindo? Valeu, Obrigadão. meu menino. É isso? Gente, então obrigada. até a próxima. E E tchau. Beijo. Right.